Bem-vindos, criaturas de Deus, ao CSA de Olho na Jurisprudência. Somos as inteligências artificiais da Fê e do Tiago e vamos analisar os informativos da semana. Hoje, a gente vai mergulhar aqui no informativo 873 do Superior Tribunal de Justiça. Nossa missão, como sempre, é pescar aquelas decisões que realmente mexem com o nosso dia a dia. E olha, a seleção desta semana está fascinante. A gente vai ver como a justiça lida com o poder e o dinheiro do Estado, mas também como ela entra em assuntos bem íntimos, né? Sim, tipo liberdade de imprensa, direito de formar uma família. Exato. É um retrato bem fiel de um judiciário tentando equilibrar regras antigas com um mundo que simplesmente não para de mudar. Perfeito. Vamos começar então por essa relação, que às vezes é bem complicada, entre o Estado, as empresas e a gente, o cidadão. O primeiro caso já vai direto ao ponto. Como é que o governo paga as dívidas que perde na justiça? A gente tem aqui o caso de uma empresa pública que fornece um serviço essencial, não tem concorrentes e, olha só, não busca o lucro. Certo. A questão é, ela paga como uma empresa comum ou ela entra naquela fila especial do governo, a dos precatórios? Então, essa é uma ótima pergunta. E a decisão do STJ, que já está alinhada com o que o Supremo pensa, é que ela entra sim na fila dos precatórios. Ah, é? E qual a lógica por trás disso? A lógica é a seguinte: se essa empresa age como se fosse o próprio Estado, sabe, no monopólio, prestando um serviço que só ele prestaria... Não faria sentido tratar como uma empresa privada comum. Exatamente. Não é justo tratá-la como uma empresa privada na hora de cobrar a conta. Proteger o caixa dela é, no fim das contas, proteger o próprio serviço público. Entendi. A regra do jogo muda, porque o papel dela na sociedade é outro. Perfeito. E já que a gente está falando do dinheiro do Estado, vamos pular de como ele paga para como ele gasta. Licitações. Isso. Um caso lá de Mato Grosso sobre uma licitação para comprar kits de material escolar. A regra geral é dividir a compra em partes menores para ter mais competição, né? Sim, essa é a regra. O parcelamento. Mas aqui fizeram um lote único. Isso pode? Pode, e aí que entra um conceito que é chave nisso tudo. A discricionariedade do gestor. A tal da margem de manobra do administrador. Exato, pense nisso. A lei diz, a regra é parcelar, mas ela não proíbe a exceção. Se o gestor chega com uma justificativa técnica forte, E plausível. adequada, mostrando que comprar tudo junto é mais eficiente, ou mais barato, ou mais prático, por algum motivo bem específico, o judiciário tende a respeitar. Ah, então não foi um pode de qualquer jeito. De forma alguma foi. Pode porque neste caso aqui foi muito bem justificado. É a diferença entre seguir a lei ao pé da letra e aplicar com inteligência. Mas isso me leva a uma outra questão. A da responsabilidade. Exato. E quando essa margem de manobra gera uma suspeita de prejuízo? Temos um caso de São Paulo, da empresa de transportes, que fez contratos verbais, de boca. Nossa, contratos verbais. E o tribunal local condenou os gestores a devolver dinheiro com base em dano presumido. Quer dizer, a simples falta do papel já significaria prejuízo. E aqui, olha, o STJ pisou no freio. Com força. Essa decisão é um marco, sabe? Porque ela sinaliza o fim daquela cultura da canetada. Como assim? Onde um gestor público podia ser penalizado por um erro de procedimento, mesmo que ninguém, absolutamente ninguém, tivesse perdido um centavo. Com as mudanças na lei de improbidade, a conversa agora é outra. Outra conversa em que sentido? A regra agora é, quer acusar de dano, prove o dano. Mostre o rombo. Isso. Aquela ideia de, o contrato foi verbal, então eu presumo que teve prejuízo, isso não cola mais. O foco agora é no resultado. Houve prejuízo real aos cofres públicos? Se não, a punição tem que ser proporcional. Entendi. Talvez focar em corrigir o processo para frente. Exatamente. E não na ruína financeira do administrador por uma falha formal. É uma mudança que busca incentivar a decisão em vez de paralisar a gestão pelo medo de errar. Faz muito mais sentido. Fecha-se o cerco contra a corrupção real e não contra o erro burocrático. Bom, fechamos esse bloco vendo o tribunal exigir mais concretude nas relações do Estado com o dinheiro. Vamos ver agora se essa mesma busca por realidades concretas aparece quando a lei entra na nossa esfera íntima. Ótima conexão, saindo do administrativo e mergulhando nos direitos da personalidade. Honra, privacidade, o direito de amar. E o primeiro caso é tenso. Goiás, auge da pandemia. Uma reportagem de TV pega a imagem de uma pessoa numa manifestação e crava. É agressora de enfermeiras. Pesado. Sem processo, sem julgamento, só acusação ali, em rede nacional. Pois é. E a decisão do STJ aqui é um lembrete muito poderoso, né? Liberdade de imprensa não é um cheque em branco. De forma alguma. O jornalismo tem o dever de buscar a verdade, ou pelo menos a aparência dela, a verossimilhança. Mas quando uma reportagem abandona a apuração e vira um tribunal sumário, aí ela cruza uma linha. Então uma coisa é informar, mas outra completamente diferente é fazer um pré-julgamento. Ainda mais no momento de nervos à flor da pele como era a pandemia. Precisamente. O tribunal disse que esse excesso, esse sensacionalismo, configura um ato ilícito e, claro, gera o dever de indenizar. Não se pode usar o microfone como um martelo de juiz. Uma linha muito necessária. E por falar em assuntos sensíveis, vamos para um caso de direito de família que corre em segredo de justiça. Certo. É sobre o reconhecimento de uma união estável homoafetiva depois que um dos parceiros faleceu. A lei exige, entre outras coisas, publicidade da relação. Mas como fica isso para casais que, por medo do preconceito, viviam de forma mais discreta? O STJ aqui mostrou uma sensibilidade imensa. A decisão foi de que o requisito principal é a intenção de formar uma família, o que a gente no direito chama de animus familiae. O desejo de ser uma família. Isso. A publicidade, nesse contexto, precisa ser vista com as lentes da realidade, sabe? Exigir que o casal vivesse de portas abertas para a sociedade seria ignorar décadas de preconceito e o direito à privacidade, que para muitos era uma ferramenta de sobrevivência. É uma decisão muito humana, sem dúvida. Mas ela não abre uma porta perigosa? Como assim? Como um juiz consegue diferenciar um casal que era discreto por medo de outro que simplesmente não tinha a intenção de ser uma família e por isso não se apresentava como tal?
onde fica a linha da prova? Excelente pergunta. É aí que entra a análise do caso concreto. O tribunal não disse que a publicidade deixou de existir, mas que ela pode ser provada de outra forma. Ah, tá. Em vez de uma exposição para a sociedade inteira, vale a comprovação no círculo social mais íntimo. A família que sabia, os amigos próximos que frequentavam a casa. As viagens que faziam juntos? A intenção de ser uma família deixa rastros, mesmo que sejam discretos. Entendi. Os rastros do afeto e do compromisso. Ok, vamos sair da esfera pessoal e voltar para o mundo dos negócios e das dívidas. Certo. O primeiro caso é de uma agência de turismo que vendia pacotes para o exterior e não queria pagar o ISS, o Imposto Municipal. Já vi esse argumento. O argumento era, se o serviço é para uma viagem internacional, é uma exportação de serviço, e por isso é isento. Faz sentido. À primeira vista, parece fazer todo sentido. Mas o STJ foi cirúrgico na análise. O que eles fizeram? A pergunta que eles fizeram foi: qual é, exatamente, o serviço que a agência presta? Ela não opera o hotel lá fora, nem aluga o carro. O serviço dela é a intermediação, é a ponte. É o match. O match. Perfeito. Entre o cliente no Brasil e o fornecedor no exterior. Ah, e essa ponte, essa intermediação acontece inteiramente aqui no Brasil. Exatamente. O serviço de agenciamento começa e termina no balcão da agência, seja ele físico ou virtual. O resultado do serviço dela se concretiza aqui, portanto o imposto é devido aqui. A viagem é para fora, mas o negócio é feito dentro. Claríssimo. Isso. Ainda no mundo empresarial, um caso sobre sociedades anônimas. Para uma empresa processar seus próprios diretores por suspeita de corrupção, ela pode simplesmente ir à justiça ou precisa de um passo antes? Precisa de um passo crucial antes. O STJ reforçou a importância do quitus. Quitus, o que é isso exatamente? Pense no quitus como um atestado de boa conduta que os acionistas dão aos diretores no fim do ano. Ao aprovar as contas na Assembleia, eles estão em tese dizendo: confiamos no trabalho de vocês, está tudo certo. Certo, é como um carimbo de aprovação. Isso. E o que o tribunal disse foi: se você deu esse atestado, não pode do nada processar o diretor por algo que deveria ter visto naquela época. Então tem que anular o atestado primeiro. Exatamente. A empresa precisa primeiro ir à justiça e provar que aquele atestado foi obtido com base em fraude ou erro, ou seja, que o carimbo não vale nada. Anular o quitus é a chave que abre a porta para o processo de responsabilidade. Então, primeiro se prova que o atestado de boa conduta é falso, para depois poder acusar a má conduta. Entendi a lógica. Agora, uma dúvida que deve pegar muita gente. Uma dívida prescreve dentro de um processo? A famosa prescrição intercorrente. Isso. O credor não pode mais cobrar. Mas, antes disso, o devedor já tinha deixado um dinheiro depositado na conta do juiz. Certo, um depósito judicial. O credor consegue pegar esse dinheiro mesmo com a dívida prescrita? E se pegar, tem que devolver? Uau, essa é uma que pegaria muita gente de surpresa. E a resposta do STJ é: ele pega e não precisa devolver? Como não? Se prescreveu, acabou, não? A gente tende a pensar que prescrito significa zerado, mas não é bem assim. Me explica isso. Pense assim. A prescrição é como o prazo de validade de um cupom de cobrança. Depois que vence, você não pode mais forçar o pagamento no caixa do judiciário. Ok. Mas a dívida moral, a obrigação, ainda existe. O Código Civil chama isso de obrigação natural. Então, se o devedor, por vontade própria, já tinha deixado o dinheiro separado no caixa, que é o depósito judicial, esse pagamento é considerado válido. Ah, O credor não precisa devolver porque ele simplesmente pegou o que, moralmente, ainda era dele. que reviravolta. A dívida morre para a cobrança, mas não para o pagamento. Muito interessante. Vamos para o nosso último bloco, então, mergulhando em temas quentes e bem técnicos do direito penal. Vamos lá. Começando com um caso que parece simples, mas não é. Um sujeito furta uma moto. A vítima o alcança um tempo depois e ele usa de violência para conseguir fugir. Isso é um furto que deu errado ou já virou roubo? Virou roubo. Especificamente o que o Código Penal chama de roubo impróprio. Roubo impróprio. A violência não foi usada para levar o bem, mas logo depois para garantir a posse dele ou para escapar. Então a diferença crucial é o timing e a intenção. Se a violência acontece durante a subtração para conseguir levar, é roubo comum. Perfeito. Se acontece um pouco depois, para não ter que devolver ou para fugir, vira esse roubo impróprio. É isso. Sua síntese foi perfeita. E a chave da decisão da STJ foi dizer que logo depois não significa no segundo seguinte, sabe? Pode ter um intervalo. Pode ter um intervalo de tempo, alguns minutos, contanto que a conexão seja clara. A violência só aconteceu por causa daquele furto momentos antes. Entendido. Agora, um assunto de imensa repercussão. Cultivo de cannabis para fins medicinais. Tema quente. Uma pessoa que precisa do tratamento pode conseguir na justiça uma autorização, um salvo-conduto, para plantar em casa sem ser presa? Sim, pode. E o STJ bateu o martelo para uniformizar essa possibilidade. E qual foi o entendimento? O tribunal entendeu que isso não é uma questão de política de drogas, mas sim de direito à saúde. Se a pessoa apresenta um conjunto forte de provas, laudos, receitas, a indicação clara de que aquele tratamento é necessário... E muitas vezes, a autorização da Anvisa para importar um remédio caríssimo. Exatamente. Com tudo isso, ela pode conseguir um habeas corpus preventivo. É o judiciário preenchendo uma lacuna, garantindo na prática um direito que o paciente tem, enquanto o executivo não cria uma regra clara e acessível para o cultivo. Faz sentido. É a justiça garantindo acesso à saúde. Agora, um quebra-cabeça do tribunal do júri. Adoro esse. Imagine a cena. Os 7 jurados votam e dizem, sim, foi ele o autor do crime. Mas logo depois, na última pergunta, aquela genérica, o réu deve ser absolvido? Eles respondem sim de novo. Nossa. Isso pode, se a única tese da defesa o tempo todo foi, não fui eu. Essa situação é uma contradição que dá um nó na cabeça. O STJ entendeu que, nesse caso específico, o júri tem que ser anulado. Mas por quê? O jurado não pode absolver por clemência? Pode. É verdade que essa última pergunta permite a absolvição por qualquer motivo, até por clemência, por pura piedade. Mas como podem absolver por clemência se a defesa não pediu isso?
Se a única coisa que o advogado disse foi ele é inocente. Exatamente aí está o ponto. Se os jurados acabaram de rejeitar a única tese da defesa ao dizerem sim, ele é o autor, e não há nenhuma outra justificativa no processo para absolvição, Como uma legítima defesa? isso, ou um pedido de perdão, qualquer outra coisa, essa absolvição se torna uma decisão completamente solta, sem base nenhuma na prova ou nos debates. É uma contradição que não se sustenta. Por isso, anula-se e faça um novo julgamento. Para fechar, um caso de tecnologia e investigação. A polícia apreende um celular e, sem autorização judicial, acessa o WhatsApp e tira prints das conversas. Prove legal, claro. Certo. Mas depois, o Ministério Público pede ao juiz e consegue uma ordem judicial para extrair legalmente todos os dados do aparelho. Essa segunda prova, a legal, vale. Espere um pouco. Então a polícia entra no celular de forma ilegal, tira uns prints, e isso não contamina todo o resto? Parece estranho, né? Muito. A prova legal não deveria envenenar toda a investigação que veio depois dela. É a pergunta de $1 milhão. E a resposta está na teoria da fonte independente. Ah, a fonte independente. O STJ disse que a segunda prova, a obtida com ordem judicial, é válida. A ideia é, os prints ilegais são jogados no lixo, não valem nada, mas a segunda extração de dados teria acontecido de qualquer jeito. O celular já estava apreendido legalmente. Era óbvio, era o caminho natural da investigação, que mais cedo ou mais tarde a polícia pediria ao juiz para ver o que tinha ali. Entendi. Então, como essa descoberta legal aconteceria inevitavelmente, ela é considerada uma fonte independente daquela primeira bisbilhotada ilegal. Por isso, a prova vale. Ufa, que jornada. Passeamos por regras de licitação, pelo direito de formar uma família longe de preconceitos, até chegar na validade de uma prova tirada do WhatsApp. Fica claro como o direito está em tudo. Totalmente. E o que essas decisões mostram é um judiciário sendo constantemente desafiado pela vida real. Sim, ele precisa equilibrar princípios que estão nos livros há séculos com novas tecnologias, novas configurações familiares, novas demandas sociais. E às vezes isso significa flexibilizar uma regra, como a da publicidade na união estável, para fazer justiça. E em outras, significa criar um limite bem claro, como no caso da reportagem sensacionalista. E isso deixa uma provocação para a gente pensar. Analisando esses casos, fica a reflexão. Em um mundo que se transforma na velocidade de um clique, o papel da justiça é só aplicar a lei como um manual de instruções, ou é também o de ser uma intérprete ativa, garantindo que o espírito da lei acompanhe o espírito do nosso tempo?